Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Vou começar o vídeo de hoje aqui falando sobre a entrevista dada pelo senador Flávio Arnes ao portal do Bitcoin, em que ele falou que é preciso aí regulamentar aí as atividades aí das exchanges brasileiras aí. O Estado tem que meio que se intrometer aí para regular as, digamos assim, as relações interpessoais entre quem está oferecendo o serviço e quem compra, tá? Eu discordo radicalmente disso, eu vejo isso aí como um tipo de medida que só vem trazer danos a quem se utiliza desse serviço, embora algumas pessoas podem achar, não, Rodrigo, isso aí é benéfico, cara. Não é, tá? Esse tipo de fiscalização, entre aspas, não é fiscalização coisa nenhuma, isso aí só é um tipo de prejuízo que vai ser aí meio que imposto não somente aos donos de exchanges, mas também aos consumidores. Vocês já vão entender quando passar a dar mais detalhes sobre o assunto, tá? E falar o que isso pode gerar pra gente. Vou falar também sobre a medida aí da Binance que foi anunciada hoje, dia 19 de agosto, que isso sim, a medida trazida pela Binance vai trazer um certo tipo de benefício aos criptoentusiastas, aos criptoinvestidores, tá? E se de fato for tudo aquilo que ela está dizendo, vai revolucionar o mercado e vai ser uma forte concorrente aí da Libra, do Facebook. Vou falar também sobre o caso, né, tentar explicar o caso da Atlas Quantum, né, porque alguns inscritos me trouxeram mais informações, já fiquei sabendo aí que a empresa meio que se pronunciou, a empresa não falou diretamente conosco, tá? Mas que meio que interpelados por alguns de nossos inscritos, ela deu meio que uma declaração. Claro que eu não vou ratificar aqui esse tipo de declaração dela, isso foi a defesa da empresa, tá? E assim, falar aqui que esses inscritos acabaram me trazendo, falar qual foi a informação que esses inscritos acabaram me trazendo, tá? Então já viu que esse vídeo aqui tá muito importante, muito informativo. Se eu fosse você, não sairia desse vídeo até o final, beleza? E se você não é inscrito, tá? Se você é novo aqui no meu canal, peço pra você que se inscreva, tá? E também já vai dando logo like e compartilhando com geral inteira, tá? Se você quiser entrar em contato comigo, é só você adicionar o número do WhatsApp do canal, que vai estar aqui embaixo na descrição. E na descrição também vai estar aí o link para o grupo de discussão lá no Telegram e também o link do Instagram do canal. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o caso aí dessa declaração desse senador, do Flávio Arnes, em relação às exchanges de criptomoedas. E lembrando, tá, esse projeto que está sendo, esse projeto de regulamentação, né, que está rolando lá no Senado, e se passar lá no Senado vai ter que ir para a Câmara, porque tem que passar pelas duas casas legislativas, tá aí, tendo a aprovação ali pelo quórum mínimo necessário, vai para a sanção presidencial. Tá? Mas a questão é o seguinte, não fica essa questão de regulamentação não fica restrita somente à atividade das exchanges, e se mesmo que só fosse isso, né, mesmo que só disciplinasse ali as atividades das exchanges, isso não seria benéfico para a gente que é brasileiro. Tá? Como assim, Rodrigo? Explica melhor. Olha, é o seguinte, quando o Estado vai por meio de uma imposição, né, de cima para baixo, coloca uma série de regras para que as exchanges que estejam começando agora ou que já estão estabelecidas no mercado, isso acaba meio que promovendo meio que um desequilíbrio. Vou tentar explicar melhor para você que não entendeu, tá? Vou tentar dar um exemplo. Vamos dizer que tem aí as exchanges comuns, né? Foxbit, Mercado Bitcoin, Coinext, enfim, várias outras também. Tem a BitRecife, BTC Bolsa, enfim. O que acontece? Hoje não existe nenhum tipo de regulamentação. Se eu, o Rodrigo Guimarães, quiser lançar aí a exchange Bitcoin Rodrigo, exemplo, tá? Não que eu vá fazer isso, mas aqui é somente um exemplo para ilustrar a situação. Com nenhum tipo de barreira, com nenhum tipo de impeditivo, para eu cativar alguns clientes, eu posso dar um tipo de prestar um serviço melhor, né, em relação ali ao suporte, coisa que algumas exchanges não fazem, como o mercado Bitcoin, que tem muitos clientes aí, não prestam um bom serviço, tá? Então, vamos dizer que eu, para tentar ali agradar o certo público, prestasse um bom serviço, cobrasse taxas mais baixas, né, ou então taxa zero, como algumas exchanges fazem, enfim, tentasse ali prover os consumidores do melhor serviço possível, isso no mercado sem nenhum tipo de regulamentação. Acontece que, se vem um tipo de regulamentação como essa, não vem somente a regulamentação assim de prestações de serviço, vai haver a fiscalização. E toda fiscalização tem um custo, e esse custo você acha que vai sair de onde? As empresas vão ter que, primeiramente elas, depois os consumidores, né? Porque a empresa não vai ficar com um custo, ela vai repassar esse custo para você. Então, as empresas aí vão ter que assumir com o custo da fiscalização, exatamente como acontece aí para algum tipo de comércio que abrir aí, comércio que eu falo físico, não comércio na internet. Ele tem que pagar o alvará. E você acha que quem paga o alvará é a empresa ou quem vai consumir da empresa? Então, só por aí já começa meio que a burocracia e os custos. Então, essa fiscalização teria um custo, teria uma burocracia para abrir essa empresa. Então, se eu quisesse abrir empresa, que poderia estar sendo aberta aí em questão de 2 ou 6 meses,
Com um tipo de fiscalização como essa pode demorar bem mais por causa da burocracia estatal, porque vai ter que ter autorização, vai ter que ter autorização de tal órgão, vai ter que ter deliberação de tal órgão. Isso aí gera uma burocracia miserável. Quem pertence a órgão público sabe do que eu estou falando. E a questão é o seguinte, não para por aí, tá? Algumas empresas, no caso essa empresa, hipoteticamente falando, né, se eu fosse abrir essa empresa, né, a Rodrigo Bitcoin, exemplo, se fosse um exchange aí que eu quisesse abrir, além desse tempo todo, né, que eu teria que esperar, essas taxas todas que eu quisesse pagar, a gente sabe que rola ali sempre a questão do suborno, né, que a pessoa pode subornar ali o fiscal, que estaria em tese ali o dever de fiscalizar, mas algumas vezes eles não fazem isso. E se eu não pagar o suborno, por mais que eu esteja ali dentro das regras, a minha empresa pode ter aí o pedido denegado. Então, quem que vai perder com isso? Serão os consumidores, por causa de uma medida arbitrária do Estado. Então, por isso que eu falo, o Estado nunca vai te beneficiar em nada, só vai te prejudicar. E aí, olha só, você pode pensar, não, mas isso aí é somente efeito lá para quem dono de exchange, isso não vai meio que respingar em mim. Tudo bem que o serviço aí que eu poderia ter melhor não vou ter, mas pelo menos as exchanges aí já não prestam um bom serviço. Teve caso aí da Bitcoin Banco, né, que deu calote geral inteira, tem que regulamentar mesmo, é assim, calma, não é bem por aí não, tá? Vou te falar o seguinte, aquele caso aí que alguns suspeitam que são fraude, né, eu não estou dizendo aqui que foi fraude com certeza, eu não posso sair afirmando isso sem provas, mas vamos dizer aqui que de fato seja fraude, que comprovem que seja fraude. Caso comprovem que seja fraude, esse caso aí será apenas um entre 10 exchanges. Temos aí cerca de 10 exchanges, então se você ver, é cerca de 10%. As outras exchanges aí trabalham de forma honesta, de forma lícita, só foi apenas um em 10 casos, tá galera? Então não vê aí uma grande maioria, tá? É apenas um caso isolado, um caso restrito e que ao meu ver, no mercado desregulamentado como esse, não vai aí, não tem nenhum tipo de problema, tá? É apenas um caso em 10. Eu vou te dizer uma coisa, com a estrutura que o Bitcoin Banco tinha, mesmo que houvesse essa regulamentação antes, vocês acham que de fato eles não conseguiriam abrir empresa? Eu digo com certeza que eles conseguiriam abrir sim, se tivesse para dar problema, aconteceria do mesmo jeito. E não é somente isso, eu sei que eu estou aqui colocando muitos fatores, algumas pessoas podem achar que eu estou exagerando, mas não é, tá? Como eu já te falei, vai haver aí custo, vai haver burocracia. Então isso vai, consequentemente, aumentar o preço aí das taxas que você vai pagar. Tá entendendo? Então se você hoje já acha algumas taxas de algumas exchanges aí, cara, imagina quando essa medida passar a valer, se de fato ela passar. Tá? Então você vai pagar bem mais pelo mesmo serviço. Tá? E obviamente, se esse tipo de restrição, né, esse tipo de... Porque isso não é regulamentação, isso é restrição. Se essa restrição estatal de fato for para cima e pela mão que não é invisível do Estado, pelo contrário, a mão bem visível, acabar retirando muitas empresas do mercado, promovendo o verdadeiro monopólio, e muitas pessoas falam que a falta do Estado que gera o monopólio, pelo contrário, o Estado em si, quando ele faz esse tipo de atitude, ele acaba gerando um monopólio, restringindo o mercado a algumas empresas. Então, se esse tipo de medida acabar restringindo esse mercado para 5 ou 6 empresas, quando poderíamos ter 10, 15, 20 empresas, quem sabe, com a alavancagem aqui do mercado de criptomoedas aqui no Brasil, então, consequentemente, por essas empresas aí estarem trabalhando aí com a demanda crescente de pessoas aí querendo investir em criptomoedas, e vocês sabem que quando a oferta de determinado serviço ou produto ele cai frente a uma demanda que tende a meio que andar lateralizada ou aumentar, que é a tendência das criptomoedas aqui no Brasil, então você vê que a procura pelos bitcoins vai aumentar e o número de exchanges vai cair, isso acaba gerando o quê? Um aumento no preço dos serviços, porque é o seguinte, se a demanda é maior do que a oferta, o preço dessa oferta aí, do bem ofertado, vai aumentar muito. Então essas taxas aí que as exchanges cobram de você, os próprios preços ali dos serviços ali ofertados pelas exchanges, pelas casas de câmbio, vai subir bastante, tá? Então, olha, esse tipo de medida de fato é somente prejudicial ali aos donos de exchanges, de fato vem para te proteger, como esse senador fala aqui, vem para te beneficiar ou vem para te prejudicar. Eu só vejo prejuízo aí. Tá? E se tiver algum tipo de exchange fraudulenta aí, não é isso aqui que vai impedir não, tá rapaziada? É informação, é você acessar um vídeo no YouTube de uma fonte séria, confiável, tá? Ele também fala aqui sobre a questão de pirâmide, não fica também somente restrito à questão de exchanges em si. Claro que isso aí acaba se destacando frente às outras cláusulas, mas tem também a questão de pirâmide. E para a questão de pirâmide, eu acho que ninguém é criança. Eu não acho que o Estado deveria se meter nisso, não. Tem gente que investe sabendo que é pirâmide, tem gente hipócrita, safada, que tem que falar mesmo. Tem gente que é safada, que investiu aí na empresa que quebrou agora, que vocês sabem qual é, tá? A empresa ali que dizia que faz operação no mercado financeiro, que investia também em cursos
para a pessoa ficar bem informada. Mentira, é pirâmide financeira, vocês sabem qual é. E aí muitas pessoas aqui que me criticavam quando eu falava mal dessa empresa, dizia que o Estado não serve para nada, e de fato não serve, então não estou querendo passar a mão na cabeça de piramideiro, mas de fato o Estado não serve para nada. Quando quebrou a pirâmide, eu vi muitas pessoas falando, chama a PF, cadê o IP? Sendo que essas mesmas pessoas aí condenavam esses mesmos órgãos. Então são pessoas hipócritas e pessoas ali que só visam a conveniência. Quando está agradando a elas, aí ficam lá, demonizam quem está tentando, entre aspas, atrapalhar aí o lucro delas. Mas quando deixa de cair ali o dinheiro na conta, deixa de pingar ali o dinheiro no bolso, aí fica a favor dos órgãos que antes eram os vilões, eram os malvadões, contra aí os piramideiros. Então são pessoas hipócritas, são pessoas aí que só visam a conveniência. E aí é o seguinte, se você quiser se informar bem, tem um conteúdo de muita qualidade aqui no YouTube atualmente. Baixa para você que tem alguma dúvida em relação a determinada empresa, em relação a determinado esquema de investimento, você tem um meio para onde você pode tirar suas dúvidas. Temos aqui grandes youtubers que fazem esse serviço. Então, o serviço de informação meio que combateria, te informaria e poderia ali meio que te alertar em relação às pirâmides, em relação a empresas fraudulentas. Então não precisaríamos aí de Estado para nada. E bem, na contramão aí dessas medidas aí, que ao meu ver são medidas retrógradas, a Binance está inovando mais uma vez. Porque nem só de notícia ruim aqui vi uns vídeos do canal Grana no Bolso, né, rapaziada? De vez em quando tem aí algumas boas notícias e essa é uma delas, tá? Que fala sobre o lançamento aí de uma plataforma de stablecoins ali da própria da Binance. E seriam stablecoins aí vinculadas a commodities ou moedas fiduciárias. Moedas fiduciárias são moedas governamentais como dólar, euro, real, e commodities seriam como por exemplo ouro, petróleo, prata, bronze, são, digamos assim, são tipos de ativos que a pessoa pode, ativos materiais que a pessoa pode ali ganhar uma certa grana, e esses ativos, né, essas stablecoins, melhor dizendo, seriam pareadas nesses ativos, né, seriam pareadas nessas commodities ou moedas fiduciários, tá? Então, olha, isso aqui será uma concorrente de peso em relação à Libra do Facebook, tá? Que tá para ser lançada ano que vem, e essa plataforma também da Binance será lançada ano que vem, e pelo que já se soube, já houve aí 2 tipos de lançamento de stablecoin por essa plataforma, tá, rapaziada? Então, olha, o nome da plataforma vai se chamar Venus, eu já vejo aí ela com grandes olhos, tá? E aí muitas pessoas falam, mas isso é coisa de empresa chinesa, tem movimentação ali por trás ali do governo chinês, e eu não duvido, então não estou confirmando aqui, mas eu não duvido que tenha ali participação do governo da China, que é muito centralizador, que é muito controlador. Mas, olha só, a gente pode vencer aí o próprio governo chinês pela displicência dele com a própria tecnologia descentralizada. Porque o governo que ele acha que vai vencer aí a tecnologia descentralizada, por mais centralizador que ele seja, eu acho que ele é muito inocente no mínimo, tá? Porque de fato aí, se eu creio num tipo de tecnologia que visa derrubar os governos e e fundar a Capistão, é a tecnologia descentralizada, tá? Enfim, galera, comentando aqui, não vou me estender mais muito nesse vídeo, que já ficou um vídeo muito longo, né? Mas só comentando em relação ao caso da Atlas Quantum, tá? Tentando dar aqui um tipo de luz em relação a esse caso aqui. Eu gravei um vídeo antes de ontem, tá? E tiveram alguns inscritos, entre eles aí o Ricardo Lucena, que me falou que entrou em contato com a Atlas Quantum e falou que essa paralisação de alguns saques, esse atraso de alguns saques, foi devido ali ao susto de algumas pessoas ali, que ao ver aquele comunicado da CVM, tentaram ali sacar o mais rápido possível seus fundos, o dinheiro que estava lá na empresa. Então isso acabou ali meio que provocando um congestionamento, segundo eles, não estou confirmando isso, segundo a empresa Atlas Quantum, por meio de alguns inscritos, dentre eles o próprio Ricardo Lucena, tá? Vou até colocar o print aqui, acabou dando esse tipo de afirmação, acabou dando esse tipo aí, digamos assim, de justificativa para o atraso dos saques, mas que já estão normalizando esses saques, tá? E lembrando, naquele vídeo eu não falei que a empresa com certeza era uma pirâmide financeira, que havia uma suspeita, e eu continuo reafirmando que essa suspeita é válida sim, já que não tem a questão da auditoria, e que caso eles façam sim, e seja de fato algo bem feito, eu estarei aqui relatando, tá? Eu estarei aqui dando meus parabéns, caso a empresa consiga aí provar que de fato é uma empresa séria, uma empresa decente, e eu estarei fazendo essa, entre aspas, propaganda gratuita, né, em um vídeo inteiro falando sobre essa auditoria, caso seja realizada. Se não for realizada, se ficar na enrolação, também estarei aqui para cobrar, afinal isso foi uma promessa, tá, rapaziada? Então assim,
Eu diria para você ficar de olho aberto, ficar ali meio com o pé atrás, mas não ficar também muito preocupado, tá? Se você, por livre e espontânea vontade, achar que deve tirar seu dinheiro de lá, faça. Se você achar por livre e espontânea vontade, se chegar nessa conclusão por si só, faça isso. Agora, se você acha que seu dinheiro lá também, por sua conta e risco, está no local seguro, você acha que não tem nenhum problema deixar lá, pode deixar lá. Agora lembrando, isso aí quem vai tomar essa decisão não sou eu, é você, tá? Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá? E nos vemos na próxima.